Pode chegar, vem se ligar. Arte é palavra, é jeito de olhar. É som, é cor, é emoção. É papo reto, é conexão. Pode chegar. Onde a arte fala com a gente e a gente fala com o mundo. Olá, pode chegar, que aqui estamos prontas para falar sobre cultura, arte, tudo que isso envolve. Nesse segundo episódio da terceira temporada, Vani, a Bettina e eu, a gente quer dizer que se a arte está em toda parte, ela também tem potência de transformação. Não assim como apenas algo belo, contemplativo, mas também como força, capaz de atravessar vidas, reorganizar sentidos e abrir novas possibilidades de existência. A arte, ela transforma quem vê. Ela transforma, né? Porque ela provoca, ela desloca, ela emociona e convida a reflexão. E transforma também quem faz, porque quem cria espaço para expressão, elaboração e ressignificação da própria história, né? Porque ela cria isso também. Então, ela influencia tanto quem faz quanto quem observa. Observa. Ela muda mesmo, é real. E ao estabelecer esse elo, queremos mostrar que a arte não é um luxo, nem um território distante, mas uma experiência viva que atua diretamente na forma como nós relacionamos conosco e com o mundo. Então a gente volta e reafirma aquilo que a gente está conversando desde lá do primeiro programa, lá atrás, que a arte ela promove encontros, os encontros que tocam, que modificam e que permanecem. Olha que encontro bacana esse nosso, né? Numa aula de dança, a gente se encontrou, conversou, falou, estamos aqui e vai permanecer, porque querendo ou não, tudo isso que a gente está botando na rede hoje, né? É verdade. A nuvem vai ficar marcado por um bom tempo. E a gente ama, né, fazer isso também. Exatamente. No episódio passado, quem ouviu, né, a gente conversando ou nos assistiu, viu que eu fiz bastante pergunta para a Bettina. Falei um monte com ela. Hoje eu vou Bettina da Berlinda. Hoje eu vou começar contigo de novo, Bettina. Que bom. Isso mesmo, Fernanda. Porque eu acho que... Porque assim, eu e tu, B, a gente está aprendendo, né? Verdade. A gente está correndo atrás. A Vani já está, né, assim... Todo mundo sabe tudo. A Vani é desse meio, então ela está mais atualizada no negócio, está mais tempo. Não, senhora, estamos todos aprendendo. Então eu vou começar contigo. Tá. Qual o melhor encontro que a arte te proporcionou? Olha, eu vou falar de foi realmente uma coisa assim que foi muito importante, foi muito grande para mim, assim, como é que eu vou dizer? Na época, né, foi o Louvre, que eu fui em Paris, e não foi só por causa de ver as obras famosas, mas foi sentir a história, sabe, respirando, assim, ao meu redor. Então, aquilo ali, assim, foi muito marcante para mim, muito, assim, porque foi caminhar por aqueles corredores, foi como atravessar por séculos, assim, e perceber que a arte conecta almas. Então, a gente, mesmo a gente separado por um tempo, parece, assim, que é uma coisa de arrepiar, assim, que eu estava, assim, junto com, sabe? Não sei explicar, mas foi bem emocionante. Quando a pessoa se acha, assim, a rainha da cocada preta, tipo, que nem eu já achava que ela ia dizer que o encontro mais importante da vida dela tinha sido a gente na Isso! Mas aí o Louvre é outro nível, né? Não, mas é porque realmente foi chocante, sabe?
Não, Não, claro, Bê. agora pensando, vocês estão falando, realmente acho que aqui parece que alinhou tudo, assim, que foi uma coisa que eu fui buscar, assim, o que a gente tem aqui hoje é muito importante para mim, É porque eu tinha diferente. Não, esquecido, tinha coisas que eu não lembrava mais, né? Aí não, eu fui lá buscar tudo que eu já vivi. A gente busca muito isso, né? E a Vani vai ensinando a gente a ver as coisas diferentes. E eu não tinha isso, sabe? Mas quando eu comecei a pensar, realmente, assim, o que me marcou, assim, foi assim, de dentro para fora, não assim só porque foi. Num, é porque lá foi o que eu mais, assim, senti isso, né? De uma coisa, assim, de séculos, é sabe? Uma coisa que estava ali, mas era de séculos, assim, é muito. sim, porque é um lugar que mesmo as pessoas que falam assim, não sei nada de arte, não conheço arte, não, Isso, por aquilo ali isso, é tão representativo, eu acho, para tanta coisa, né, para o foi mundo da muito escultura, da chocante. pintura, das artes plásticas, né, e que realmente você ter a possibilidade de estar lá dentro de uma referência, assim, eu acho que é muito bacana mesmo. Eu tô brincando contigo, óbvio, né, Bi, mas, mas eu entendo Mas vocês são muito importantes para eu resgatar, sabe? Tudo outras. isso das coisas que eu vivi, assim, e eu fui buscar, assim, agora o que realmente lá, né, dentro, assim, que me marcou, assim, lá na minha alma. E acho que foi uma coisa, assim, que eu senti, sabe? Quando a gente está num lugar que são séculos, né? E daí você só vê isso aqui pela televisão, muitas vezes. Mas você está ali, parece que você está dentro de um filme. É É. uma coisa difícil, assim, de colocar para fora, mas é bem, bem interessante. E você, Vani? Eu? O que você tem para falar sobre Agora encontros? tem que falar que somos nós. É. Não, vocês estão falando assim, tô pensando. Eu acho que, assim, na minha vida eu tive vários encontros. Se eu for parar para pensar assim. E cada um deles teve um significado diferente, né? Então, por exemplo, quando eu mudei para. Aliás, quando eu tinha escola de música, né? Porque eu acho assim, a gente vai se agrupando com as pessoas que a gente tem afinidades, e, né? E dentro da arte, que, tipo assim, eu vou fazer música, então vou conectar com pessoas que estão fazendo música. Então, eu tô analisando nesse sentido. Então, por exemplo, quando eu tinha escola de música, a gente proporcionou vários encontros com os nossos alunos, né? Inclusive, assim, quando eu vou para Minas, ou às vezes tem gente que me acha no Instagram daquela época e fala, nossa, foi a melhor época da minha vida. Olha Foi só. foi quando a gente tinha escola, né? Aí quando eu vou para Araxá, a gente voltou a trabalhar com a música lá, foi um outro encontro com outras pessoas, porque lá em BH eram alunos, em Araxá a gente teve contato com músicos, Uhum. né? Então foi um outro tipo de encontro, outro tipo de sensação. E lá em Araxá eu tive um encontro com alunos de arte, que até então eu não tinha. Aí teve um outro significado para mim. E aí quando eu cheguei aqui eu encontrei vocês, que foi um encontro assim completamente inesperado, porque nessa altura da minha vida eu nunca me imaginei voltar a dançar. A dança estava aguardada lá, tipo, foi quando eu era jovem, quando eu dancei. Então foi um encontro assim inesperado, né, para mim. Depois eu tenho o trabalho voluntário que eu faço com parques, que também é um outro tipo de encontro, que é com o pessoal da associação, mas foi através da arte, da música Uhum. especificamente, que é um outro tipo de relação. Eu acho legal isso, né? Assim, não tem. O que eu posso dizer é isso, é que a gente está sempre se encontrando e dando sentido para aqueles momentos ali, com aquelas pessoas que estão com a gente naquele momento, e que a gente possa fazer sempre da melhor forma, né? E que bom que é assim, né? Nossa, você falando agora, vem um sentimento, assim, porque de uma professora que eu tive no primário,
que era professora de artes. E realmente, assim, se falando, parece que voltei lá naquela época. E eu lembro, assim, que realmente foi o primeiro contato que eu tive com a arte. Daí eu amava aquele cheiro de tinta, eu adorava aquilo tudo. Nossa, parece que veio na minha cabeça, assim, que eu tinha esquecido. Tá vendo? Vocês trazem coisas, né? Como reacende, nossa. O que eu fico pensando aqui para concluir, que eu acho que a arte, ela aproxima as pessoas. E aí a gente vai se aproximando, assim, a partir, tipo assim, eu vou procurar estar próximo daquelas pessoas que fazem a mesma coisa que eu. Agora eu vou estar próximo daquelas pessoas que gostam da É a mesma mesma coisa coisa. que eu, né? Então eu vejo a arte como Energia, né? As energias se unem. É, a vida é feita de encontros. É verdade. E nesses encontros, né, você, Bê, não sei se de repente lá no Louvre, ou você, Vani, tocando, né, se apresentando, ou estudando arte, teve alguma obra, alguma música, alguma peça de teatro, alguma coisa nesse, né, alguma expressão artística que mudou, que você apreciou, conheceu, viu, e que mudou a sua forma de ver o mundo? Ou que trouxe alguma coisa diferente Isso para ti? é para mim ou para a Vani? As duas. Responda primeiro. Não, que eu Responde, lembrei, responde quem souber. eu lembrei de um livro que me marcou muito, assim, que foi meu pai que me deu, sabe? E ele marcou muito. Você está falando que mudou a forma de ver o mundo, né? E esse livro foi, ele me deu e falou, acho que pela característica que eu tinha, eu sempre fui muito empreendedora, de criatividade, de ir atrás, de buscar, e ele me deu. E foi o sucesso não não ocorre por acaso, do Laíri Ribeiro. Acho que foi um dos primeiros livros que ele lançou. Então, eu não lembro exatamente qual a idade que eu tinha, né? Mas eu lembro que ele me deu esse livro e na época talvez eu não tivesse a dimensão do que aquelas palavras estavam plantando em mim, assim, mas ele mudou a forma de enxergar assim a minha responsabilidade, as minhas escolhas e, e ele me provocou a entender que os resultados não são sortes, são construções e que pensamentos moldam as nossas atitudes e atitudes moldam o nosso destino. E ele despertou em mim essa consciência de disciplina, de visão, de confiança, de como se ele dissesse: você é responsável pelo caminho, né, que você decide trilhar. Então foi muito forte para mim. Foi um livro, então eu acho que me marcou muito. Foi um gesto muito legal que ele fez, meu pai. E tu vê, Infelizmente ele não está mais conosco, mas ó, foi demais, assim, foi perfeito o que ele e aí fez. Eu falei para os meus irmãos isso, né, uma época. Mas como ele deu para ti, não deu para nós? viu? E aí tem dois motivos aí, né? O livro e a lembrança, a memória do pai, né? Foi muito marcante. Daí eu lembro que ele foi um divisor, assim, sabe? Divisor de águas mesmo. E tu vê, né? O livro que você leu fala da disciplina, que é, né, do teu trabalho, que te leva, molda o caminho, né? Que você vai seguir e tal. E como a disciplina, o trabalho, o estudo ali é importante também na arte, né? Para se desenvolver, para crescer, Sim, para melhorar, para que foi outra coisa que a gente já falou tanto aqui, né, Vani, que não é dom, é estudo, é trabalho, né, que tudo isso faz diferença. E sabe que eu tava. Tem fases da vida da gente que a gente tá mais disciplinada e tem fases que a gente não. Tá menos. Assim, largada, né? Eu acho que esse ano eu coloquei na minha cabeça que eu ia ser mais disciplinada em tudo. Olha. E comecei pela minha casa, pelas minhas coisas, comigo. E é por isso, a gente tem que começar com a gente, não querer disciplinar o outro, querer que o outro mude, querer. Não, é você que tem que ir lá no fundo
e você começar por você. E parece que tudo vai se alinhando, assim. Mas É uma coisa bem interessante. planetas vão se organizando. Acho que eu vou começar, vou ler novamente esse livro. Quem sabe. E tu, Vani? Eu? Ai, tanta coisa, eu acho, né? Deve Você falou ter. assim, não teve uma obra de arte, alguma coisa. Agora, uma coisa que eu acho que transformou um pouco a minha vida, no sentido de pensar, né, na arte, assim, como uma forma de enxergar o mundo, eu acho que foi dar aula. Porque eu sempre fui professora de música, tá? E quando eu comecei a dar aula de música, eu acho que eu disse, a gente está começando e eu ficava muito assim, focada na performance. Eu queria alunos que tocassem maravilhosamente bem, eu queria alunos que treinassem todos os exercícios, todos os dias, que chegassem lá tocando. A minha relação era uma. E quando eu comecei a dar aula de arte, aí eu comecei a estudar mais, tipo assim, nos planejamentos, né? O que eu vou ensinar para esse pessoal? Porque eu não quero ficar colorindo com eles na sala, né? Não é esse o objetivo. Eu lembro que até tinha uns que brincavam comigo e falavam assim, mas quando é que você vai botar a gente para colorir mandala? Eu falei assim, nunca se depender de mim. Uhum. Porque não é isso, assim. E aí, nessa minha busca de o que eu vou passar para eles, aí eu descobri a arte de uma forma que eu não tinha visto ainda. Apesar de já ter dançado, de ter tocado, né, de várias outras experiências com a arte, mas foi o dar aula que me mostrou uma forma diferente de chegar ao mundo. Né? Eu falei assim, epa, peraí, essa coisa tem fundamento, tem lógica, tem sentido, pode mudar, pode transformar, pode informar. Eu acho que foi dando aula mesmo, assim. Mas aí não teve uma obra assim específica, né? Que eu falei, foi tal livro, tal filme. Que aí foi uma busca. Vou estudar um pouquinho sobre isso, sobre isso, sobre isso, e fui falando, peraí. Acho que não teve, assim, uma obra específica, não. É. E você, Fernanda? Fernanda, pois é. Eu, na verdade, assim, o que me choca muito e que me faz ver outras questões, né, sempre, é a fotografia. Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de apreciar fotografia. Eu não sei tirar fotos, assim, não é uma coisa que eu goste de fazer, mas eu sou muito de apreciar. Então, assim, muitas exposições fotográficas e principalmente exposições de fotojornalistas, eu acho que isso também que tem um lado que é artístico, mas tem um lado que é do cotidiano, né? O fotojornalista, ele consegue, então, algumas mostras de fotografia mexeram bastante comigo, assim, que eu visitei. E eu acho que a música também mexe muito comigo, né? Mas não de me fazer ver o mundo de uma forma diferente, não, mas é porque toca, né? Uhum. Mas acho que a fotografia consegue me mostrar muita coisa. Através de grandes fotógrafos eu consegui rever e pensar em várias coisas, sabe? Principalmente, assim, exposições que falavam do período de pós-guerra, ou fotógrafos tipo como o Sebastião Salgado, né, que é o que a gente tinha aqui no Brasil, que mostrou muito, principalmente, povos indígenas, né, a Amazônia. Então, isso, sim, me abre um pouco a cabeça, assim, faz a gente pensar um pouco mais, sabe? Mas também não é nada muito específico. Eu também não tenho. É engraçado Isso. que você vê a foto pela lente do artista, né? Exatamente. Não é assim o que você quer ver, você vê, é ele que vai te direcionar, isso é muito interessante. Porque, assim, é uma coisa, isso é bem interessante, porque vai muito também ao ponto do que a gente falou um pouquinho no nosso programa passado, que você falou que estava fazendo vídeos e que você estava enxergando melhor o que estava acontecendo. Mas quando a gente pega, principalmente essas fotografias que são mais voltadas para o fotojornalismo mesmo, Para o jornalismo. tem uma série de coisas acontecendo, né?
e ele vai pegar aquele momento. Então, assim, aquilo ali é um recorte de uma realidade que estava rolando, né? Não é uma produção. Essa talvez seja a diferença de pinturas, né? Acho que lá teve um período que se não existia fotografia, então se pintava quadros, né? Só que normalmente elas eram produzidas, né? Os quadros eram produzidos. A gente sabe, por exemplo, que pinturas, eu não vou me lembrar o nome de quem fez, mas que retratou, né, e pintou a chegada do Pedro Álvares Cabral no Brasil, com as caravelas, a gente sabe que aquilo ali é uma montagem. No dia que o Dom Pedro fez a Independência Morte, a pessoa deve ter levado 40 dias para pintar aquele quadro, muito mais. Então ela retratou uma parte do que ela imagina, do que Ela ela imaginava, né? lembrou, do que viu, do que queriam que ela colocasse ali, né? Mas a fotografia não, aquilo ali está acontecendo mesmo, então ela E vai. tem umas fotografias bem famosas, né? Que os fotógrafos pegam aquelas partes, assim, tem umas antigas muito lindas. Eu lembrei de algumas agora você falando. Não, realmente É bem interessante mesmo, né? é diferente, né? Ó, tá vendo? Já tô vendo outra. Então, aí a gente vai para essa outra questão, né? Quando a arte sai assim dos espaços tradicionais e vai ocupando as ruas, escolas, a comunidade, o que muda nessa relação das pessoas com a arte, das pessoas, a arte com as pessoas com a arte e as pessoas com as pessoas? Olha que coisa louca, né? Mas Pois vocês é. entenderam o que eu quis dizer? A Fernanda filosofando. Deixa eu pensar. Olha, eu acho que ela faz a arte ficar mais próxima da gente, ela se tornar mais acessível, né? Assim lá, as pessoas, a gente se vê na arte, a gente deixa de ser só espectador, a gente passa a se reconhecer naquilo, né, como parte daquilo, ela fortalece vínculos, sei lá, ela é igual, por exemplo, assim, vamos imaginar, eu tive a experiência com a orquestra. Então, você pensa uma orquestra, tem gente que às vezes nunca teve a oportunidade de ver uma orquestra né, tocar, e tem gente que nem sabe o que é, porque tá tão longe, aquele repertório, aquelas músicas clássicas que ninguém nunca ouviu, aqueles compositores que ninguém sabe, beleza. Só que qual que foi a proposta dessa orquestra nossa? Era a orquestra popular. Então, a primeira coisa que a gente fez foi montar um repertório onde o público interagisse com a gente. Então, a gente estava tocando, mas no meio do espetáculo, o maestro virava para a plateia, começava a cantar e bater palma, e a plateia cantava junto com a gente. Por quê? Porque eram músicas que tocavam no rádio. Né? Então, foi uma forma que a gente encontrou de sair daquele espaço da orquestra, onde o artista está lá no palco e a gente tem que ficar calado, silencioso e apreciar, porque era assim, né? Não pode nem fazer barulho. Mas para estar no momento ali que tá todo mundo batendo palma e cantando junto, e Concentração, né? levantando e dançando, né? Eu penso muito nessa, quando você fala, né? Quando a arte sai do lugar dela e vai para qualquer espaço, eu acho que ela cria essa interação. E eu acho que essa é a tônica do momento, assim, para a arte. Eu acho que a arte hoje ela tem que ser isso. Ela tem que estar num lugar comum, né? Ela não pode mais estar lá no museu, estar lá no palco só. Eu penso assim, não sei se eu estou pensando errado. Ela atravessa, a arte, ela cria assim, encontros que ela atravessa fronteiras, né? Que a vida cotidiana, muitas vezes a gente mantém as pessoas são separadas e a arte ela cria encontros. Então, pessoas de culturas, idades, histórias completamente diferentes, elas podem se emocionar com a mesma música, com, né, reconhecer uma pintura, refletir um livro, assim. Então, eu acho que esse encontro, né, que coloca num território comum, todo mundo se une nessa hora. Eu acho interessante. Igual você tá falando, eu tô lembrando da orquestra de novo, aí, mas não era a minha. Aí é outra experiência, né? Porque o Robson é maestro, né? Então ele tem essa experiência de reger a orquestra
orquestra em Minas e tal. Então eu chegava lá, aquele tanto de músico, até de outros países, aí a gente tentava conversar e não conseguia, né? Ele uma vez fez um trabalho de regência, ajudou uma regente que veio da Inglaterra lá na USP. Então ele foi reger junto com ela, era um trabalho, né, de extensão, quando ele fez o curso lá. E tinha músico de tudo quanto é lugar, e ninguém se entendia, porque cada um tinha uma língua e a gente sabia falar chinês. Mas aí na hora que você entra na frente da orquestra e que você toca, a partitura é uma só. É universal, né? Aí não importava se aquele ali era japonês, se aquele ali era chinês. É porque são A própria emoções, né? E regência. a emoção ela é universal, ela não é é um sentimento único, assim. Então, A própria regente, que era da Inglaterra, tipo, quem não sabia inglês, naquele momento não fazia diferença. então a arte criando vínculos Sim, e ultrapassando barreiras, né? e ultrapassando barreiras. E assim, ó, por esse motivo que eu fico muito triste quando as pessoas falam assim, isso aqui não é para nós, a arte não sei o quê, é porque elas não conhecem. Essa semana eu vi um vídeo que até eu deveria ter salvado para mandar, para compartilhar e tudo. Era um rapaz tocando um violino no meio da rua, e era assim, parecia ser vó, mãe, né, a avó, a mãe e a filha. A filha é uma menina que não tinha mais do que 6 anos. Mas ela estava olhando de uma forma tão encantada para aquele violinista, que ele chegou a se levantar, a sair de onde ele estava e ir perto dela, e ela, assim, ela olhava, e a mãe, né, e a avó junto, e eu fiquei pensando, essa é uma menina que talvez nunca teve a oportunidade de ver um músico tocar, e aí, quando viu, tá ali, e a partir desse músico que saiu daquele espaço ali no meio da rua, da onde ele estava, para ir até ela, olha a transformação que ele pode ter feito na vida dessa menina. Porque isso, como a gente já vem falando, né? A arte ela é importante para o desenvolvimento cerebral, para a manutenção da saúde, para a manutenção da saúde mental, para relacionamentos, para tanta coisa. Então, assim, quando a gente abre, tira, né, a arte desses lugares que a gente, dessas caixinhas que a gente acha que ela tem que estar, isso alcança tanta gente, vai poder fazer um benefício para tanta gente. Então não dá para dizer assim, o violino toca só quem é rico. Cara, a gente tem que dar um jeito de ajudar, então, quem não pode a fazer, né? A arte, né? Assim, só vai poder viajar o bailarino que tem condições, então vamos ajudar quem não tem condições, porque tem muita gente que poderia estar fazendo isso, curtindo isso, e trabalhando com isso, celebrando isso, e mudando a sua vida por conta disso. Assim como o esporte, né? Sim. Assim como... então, nossa, eu fico bem contente, bem feliz quando a gente sabe, eu percebo e eu vejo que a arte está criando esses encontros, né? Sim, com certeza. Vamos lá. São únicos. E aí a gente volta para o negócio da transformação. Acho que essa pergunta é bem para a Vani. A arte tem mais força para transformar indivíduos ou para provocar mudanças sociais mais amplas? Ou os dois? E por quê? Mas ela ó, duas perguntas da por quê, né? Olha, eu penso assim, eu sempre penso do individual, sabe? Eu acho que em primeiro momento, ela vai transformar o indivíduo. E através do exemplo, a coletividade, ela vem junto, entendeu? Eu acho que as mudanças, elas nunca partem. Sim, não parte de um coletivo, vai todo, não. É uma pessoa que transforma, que muda, e que através do seu exemplo, mas eu penso muito assim, sabe? Eu acho que era bem isso que eu estava falando, né? É o efeito cascata. Eu acho que primeiro você mais se aí, transforma para depois transformar, bem isso. Eu acredito nas mudanças individuais. Porque assim, a gente tem muita demagogia, né? Nem sei se existe a palavra, tipo assim, subir num palco e falar bonito e falar chique, mas e vive isso? E acredita nisso que tá falando? Entendeu?
Então, quando eu penso nas questões da não, e força as que pessoas querem que o outro mude, não ela mude, né? Assim, tipo, e assim, alguns exemplos que eu conheço de pessoas que transformaram através da arte, inclusive a gente vai trazer aqui, né, para conversar com a gente, mas a mudança partiu delas e Ela. para elas, né? E aí muda o entorno, muda. Mas talvez ela nem tinha essa ideia de que mudaria o entorno. Ela fez para ela, né? E aí acho que isso é automaticamente bem. vai. Eu acredito mais assim, né? Aí não sei se eu te respondi, Fernanda. Você fez 3 perguntas. Eu concordo, eu achei a mesma, eu acho que eu seguiria a mesma linha, acho que é bem por aí mesmo. É que se a gente tem 2, 3 pessoas que mudaram, que se transformaram por causa da arte, elas vão trabalhar para que outras pessoas, né? E aí a vida de todos vai melhorando, né? Isso. É que eu ainda acredito na potência do resultado da arte. Eu acho que o resultado da arte tem sim poder para transformar uma sociedade. Não, tem. Uma foto, né, uma fotografia bem tirada que mostra uma realidade, uma música que fala de alguma coisa, um livro que tem um pensamento, né? Eu acredito muito que isso dá para mudar muita coisa. Eu, eu tenho, Não, sim. dá para Mesmo. transformar, né? A gente consegue transformar pensamentos, transformar. Vamos pegar um show bem polêmico, né? Por exemplo, do Super Bowl que teve essa semana, que foi um artista latino que falou super. A gente sabe da rixa, né, dos Estados Unidos com os países latinos e ele falou no meio da apresentação dele. Claro, é um show, é um espetáculo, né? Mas é arte, é uma forma de transformar também, né, a nossa É sociedade. como se eu acredito assim, voltando, pegando um pouco da psicologia, né? As pessoas têm uma percepção. Então, a arte parece que ela amplia essa percepção, né? E daí Exatamente. você muda a tua percepção. E mudando a percepção, você muda muita coisa na tua vida. E às vezes a pessoa tá ali naquele, né, sempre naquela coisa, sempre mesmo, você amplia, você começa, isso transforma e começa a transformar o outro, né? E quem está do teu lado também vai se transformando, vai vendo, então você vai dando continuidade, vai seguindo, vai, né? Eu acho que é por aí. E É. isso que ele fez, né, de colocar que nós também somos da América, né? Uhum. E porque talvez a percepção deles lá, talvez não é a percepção, Que não só se faz eles, parte do mesmo. só eles são da América e nós somos o quê, então? Nós não somos da É, América. Somos da onde? Então, vocês também são, a gente também é. Então, amplia, né, a percepção. e para a gente finalizar aqui a nossa conversa, antes de terminar tudo, eu vou voltar um pouquinho nessa questão dos encontros da arte, porque eu acho que a gente, sempre que a gente fala em encontros, né, e de mudanças, eu vejo muito o papel do professor, sabe, Vani? E da importância do professor de arte, de dança, de música, de cinema, do teatro, né, na escola ou em escola específica, da importância do professor para que esses encontros aconteçam e para motivar, né? E eu tive a sorte, eu acho, de ter professores, principalmente na área da dança, que é o que eu faço hoje, que proporcionaram muito isso para mim, sabe? Que abriram a minha cabeça com relação ao dançar, ao poder se encontrar, e a trazer pessoas para fazer isso junto com a gente, sabe? Junto comigo. Então, você como professora, eu acho que você, ó, merece todo, né? Todo o nosso amor e nosso carinho, porque eu acho isso muito importante, né? Eu acho que o professor tem um papel muito importante para isso. B. Não, com certeza. Fala, B. Não, Eu falar, eu não entendi a não, pergunta. não, tu quer falar mais alguma Você quer coisa? falar? Não, não. Não, eu só tô puxando o saco da Vani mesmo. Tá puxando o Tá. saco. Não, aí, quando você falou de professor, realmente eu estava pensando, né? E realmente tem muita coisa que transformou na minha cabeça
dos professores, né, de falarem, de colocarem a percepção deles, e realmente é muito importante mesmo. E a nossa percepção, né, Vani, como você está mudando a nossa percepção, né? Também. E dos nossos ouvintes também, né? Provavelmente. Aí tu deixa também uma grande responsabilidade, né, pra gente. Para o professor, para a gente, professor, professor, ou sim. para... Pra gente, professor, né? Porque olha o que a gente pode fazer. É um poder que a gente tem na mão, né? Eu lembro que... É verdade, nem todos percebem isso, né? Não, a maioria nem sabe. Só colocam só jogam o tema, a teoria, mas tem aquela coisa a mais, né? Ou então faz a tal famosa doutrinação, né? Que não tem nada a ver. Que também nada a ver. Mas eu digo que eu tive um professor na faculdade que ele falava, que eu fazia música, e ele falava assim, olha, quando vocês subirem no palco, pensem na responsabilidade que é vocês estarem em cima de um palco. Porque eu lembro que um carnaval, a gente estava no carnaval e uma banda tocando, e o rapaz, todo mundo tá feliz, aí todo mundo tá, não sei o que, tá todo mundo bem, tá, então hoje é dia de ficar feliz, de dar beijo na boca. Quando ele falou isso, cara, ele criou uma confusão no lugar, porque aí teve um monte de menina foi assediada. Olha só. Você entendeu? Ele agora, hoje é dia de dar beijo na boca e ser feliz. Aí, cara, o que vem de cara tentando beijar a gente, tipo assim, gente que a gente nunca viu, mas por quê? Porque alguém com o microfone na mão instigou, chegou lá e falou, né? Então, eu lembrei quando o professor falou isso, olha a importância que é, né? Esse microfone na mão. Ali teve briga, sabe? Teve confusão, a polícia teve que intervir em alguns pontos, porque teve menina que não aceitou o cara tentar beijar ela força, começou, né? Por causa de uma simples fala de um cara com microfone no palco. E aí vocês estão falando, eu lembrei dessa fala do meu professor, cuidado, olha o poder que o microfone tem, né? E aí o poder que o professor tem, o poder e a responsabilidade. Porque o que eu acho mais legal nisso tudo também é isso, né? Se a gente não é responsável com o que faz, isso vem pra gente de volta. O professor ele tem que ampliar, né, essa percepção que você está falando. Eu acho que é o mais importante, né? Exatamente. Toda artista é legal, gente. Vocês já pararam pra pensar? Eu fui numa festa esses dias agora de aniversário de uma criança e tinha um tanto de gente conversando e eu comecei a conversar com duas pessoas que eu nunca tinha visto na vida. Mas sabe quando... Olha, a gente falando de encontro, né? Questão de afinidade. E a gente conversando e o cara super falando de bandas que eu nunca tinha ouvido porque eu não sou daqui do Sul, e ele me falando de bandas aqui do Sul, não sei o quê. E a companheira dele, que eu também conhecendo, Resumindo, ela é professora de artes em Blumenau e ele é jornalista, mas ele tem uma banda. Então, quer dizer, eles são artistas. Então, olha só, numa festa onde eu não conhecia poucas pessoas, eu me identifiquei com os dois. E quando eu vi, a gente se encontrou ali. Estava conversando. Energia. Energia, exatamente. Energia também. E eu só fiquei sabendo da profissão, assim, na hora de ir embora. A gente foi despedir, aí, o que você faz? Eu sou professora de artes. Aí, ele é jornalista, mas ele é músico, né? Você tá vendo? A gente se encontra, né? É muito legal isso. É arte. Isso é arte. Isso é o que a gente vive. E assim, hoje a gente vai ficar por aqui. Sim, falando, né? Falamos bastante de encontros e transformação. E a gente vai ter muito mais conversa, muito mais fofoca. Vamos, sim. Mais debate, mais encontro, mais desencontro, mais transformação, mais, né? Tudo isso sobre arte e cultura. É só polêmicas, a gente sempre tem polêmica. É só ficar ligado aqui e nas nossas redes sociais para saber mais. E vem, pode chegar, a gente está te esperando. Até o próximo programa. Tchau, meninas. Tchau, meninas. Até. Pode chegar. Onde a arte fala com a gente e a gente fala com o mundo.